Deus abençoa os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Escute bem aqui nessa mensagem aqui, que eu já citei o nome, presença de Deus não reconhecida. Se tão somente pudéssemos fazer isto nesta noite, pessoal, deixa eu ir direto, né? Se tão somente pudesse fazer isso essa noite, pessoal, se tão somente pudéssemos compreender que Ele está aparecendo a nós nessas reuniões com um propósito com um propósito que é liberar nossos desejos que temos nele para nós. Está vendo? Liberar o desejo que temos nele para nós, quer dizer, liberar para poder enxergar, os olhos ficar abertos, enxergar Deus aqui, e não enxergar só homem pregando, mas enxergar que Deus está aqui, e ter isso na consciência, não só na consciência, mas no coração, que Deus está aqui. Aí ele disse, disse aqui, deixa eu voltar aqui. Mas temos que reconhecer a sua presença. E agora, como conhecer a sua presença? É quando a palavra prometida para esta era se manifesta e não a palavra prometida para a era de Moisés ou de qualquer outra era. É a promessa da palavra para essa era, quando manifesta. Porque por isso, assim, o profeta chegou a falar que quando Jesus veio na terra, havia muitos adoradores, mas na hora errada. E eles estavam adorando a Deus, mas na hora errada. Hoje é a mesma coisa. Muitos estão adorando a Deus na hora errada. Porque não existe ninguém no mundo, eu creio, a não ser que a pessoa não tenha um juízo muito certo, mas não tem ninguém no mundo que não, mesmo que ele esteja adorando errado, mas ele sabe que existe um Deus que deve ser adorado. Mas só que Deus não aceita a adoração errada de todas as maneiras, não aceita, mas as pessoas acham que está adorando a Deus. Agora, o problema é que a gente tem que entender, como eu creio que foi na quinta-feira eu estava falando aqui, o problema é que muitos vão vir para a igreja adorar na hora errada, porque esqueceu de adorar a Deus na hora certa. Que a hora certa é quando Ele está trabalhando, é quando Ele ainda está falando, porque um dia Ele para de falar. Aí, quando Ele parar de falar, não adianta a gente vir para a igreja, porque às vezes nós vamos falar demais, mas Ele não vai ouvir. Às vezes hoje nós falamos pouco, Ele ainda escuta, Ele ainda ouve a nossa voz. Mas vai chegar um dia e vamos falar, eu estou falando generalizado. Eu creio que nós não vamos estar aqui. Estou falando como humano, como todos os humanos. Quer dizer, nós podemos falar demais e Deus não responder mais. E aí, adianta alguma coisa? Nada. Chorar, fazer tudo, mas tudo que Deus tinha feito nós não aceitamos, então agora é só chorar sem misericórdia. Mas nós cremos que ainda está tendo. Então, por isso eu estou pregando, nós estamos aqui como cristãos hoje, ouvindo ainda a voz de Deus, não a voz de homem nenhum, nós estamos aqui ouvindo a voz de Deus. Eu creio que nós vamos falar sobre isso. Então, aí ele disse aqui, agora nós verificamos que ele seguiu em frente, e Jairo, um indivíduo pequeno ali com uma filha morta, ele creu que o que ele disse era verdade. Agora lembre-se, ele era um sacerdote e estava proibido, porque lhes tinha sido estritamente dito que qualquer um que relacionasse com ele, quer dizer, com Jesus, seria expulso da sinagoga. Bem, quer ele fosse expulso ou não, ele estava satisfeito de que Deus estava presente em Cristo e que aquele era a palavra. E o que isso fez? Liberou para ele o poder de ressurreição que estava nele. Viu aqui?
É isso que nós temos que entender. Estamos aqui para ouvir Deus falar, não é isso? Agora, Ele é o mesmo que estava lá. Essa mensagem é o mesmo Jesus que estava lá. Agora, se nós formos sinceros mesmo e obedecer essa voz, essa palavra, aqui, esse poder vai ser liberado a nós. Não é só a letra, o poder que está nessa palavra é liberado a nós, e nós vamos receber aquilo que nós viemos buscar, sabe? Os irmãos estão entendendo, né? Eu creio que estão entendendo. Então nós estamos aqui para isso, mas para reconhecer a sua presença, não reconhecer, como eu estava falando, não reconhecer a Bíblia aqui e a mensagem aqui, não. Você vai saber que essa mensagem agora é a presença dele conosco. E essa Bíblia aqui é a pura verdade, mas a maior parte dela já foi cumprida na vida de outros no passado. E essa mensagem está cumprindo na nossa vida hoje. É isso que nós temos que entender. Então vamos nos colocar em pé e vamos aqui tem umas, depois nós vamos uns pedidos de oração aqui, né? Depois eu vou deixar mais para orar por esses pedidos, mas no final, aí nós vamos. Tá. Maria José Coutinho também eu vou deixar aqui, e depois eu vou ler e nós vamos orar no final do culto. Então, vamos deixar essa parte praticamente só para a palavra de Deus. Tá? Vamos fazer isso. Então vamos ler aqui no livro de Juízes. Nós vamos ler Juízes capítulo 13. Vamos ler aqui. Juízes capítulo 13. A partir do verso 2. Hoje eu vou ler bastante aqui, mas eu sempre leio assim mais rápido, vou ler, e depois tem uma outra escritura que eu vou ler mais depois, tá? Isaías, depois da oração nós vamos ler Isaías 60, do verso 1 e 2, o irmão Silas vai colocar aí depois. Então vamos ler aqui, a partir do verso 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoé, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Portanto, o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhes perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Então Manoé orou. Quero que vocês prestem bem atenção nesse verso 8, que nós vamos falar sobre ele depois. Então Manoé orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé. Preste bem atenção nesse outro verso também. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoé.
Apressou-se, pois, a mulher e correu e notificou a seu marido e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a essa mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoé: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e servir do menino? Então ele tornou a fazer outra pergunta, o mesmo homem. O menino, e disse o anjo do Senhor a Manoé: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Então a mulher que ouviu, foi? Mesmo que a oração do homem chegou ao céu, mas a mulher foi que ia saber a maneira de cuidar do filho, tá? Então vamos orar. Vamos orar. Depois eu vou orar por esses pedidos. É claro, já vou pôr a mão aqui, mas depois eu vou citar o nome depois, né? Vamos orar, pedir a Deus por esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu creio que o Senhor está presente para nos ajudar, tanto presente na palavra como presente em nós, Senhor, para ouvir também a Tua palavra. Meu Deus, ajuda os Teus filhos que estão aqui, Senhor. Ajuda aqueles que não puderam vir, Senhor. Meu Deus, e ajuda os irmãos também através da internet, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Senhor, nós cremos, Pai, que cada dia que passa as coisas estão ficando pior. E ficará pior e pior cada dia, Senhor. Mas nós cremos, meu Deus, que assim como o Senhor prometeu, Pai, que esse poder que está aqui, Pai, na Tua palavra, que ele passa completamente para a vida de cada um de nós, para que nós possamos ser liberados para sair dessa terra, Senhor. Meu Deus, ajuda cada um de nós, Senhor. Meu Deus, nós estamos orando por esses pedidos que estão aqui, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Os irmãos que anotaram os seus nomes aqui, Senhor, meu Deus, o Senhor conhece todos nós. Meu Deus, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece todos nós. Conhece cada pensamento que nós estamos pensando. Meu Deus, por isso, Senhor, atende, Pai, o pedido dos seus filhos, Senhor, então, que foram feitos, Senhor, para pedir oração. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Assim, meu Deus, vai de encontro a essas pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo, e liberta elas totalmente e completamente, Pai. Meu Deus, é aqueles que não escreveram, é aqueles que estão em casa, que ainda estão doentes, Senhor, visita cada um deles, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, e tira toda enfermidade, todo problema, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, também eu estou lembrando, Senhor, do meu neto, Senhor, Daniel, Senhor. Meu Deus, hoje ele não estava passando bem, Senhor. Estou orando por ele, Pai, para que aquele problema saia dele, saia do seu estômago, para que ele saia daqui completamente curado. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos. Também fala conosco, Senhor, mais uma vez, como o Senhor sempre tem falado. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar, irmãos. Hoje, como eu ia pregar sobre esse assunto, eu até coloquei que os segredos são revelados somente à noiva. Então, o segredo de hoje, como nós já temos aprendido aqui, às vezes, o que a gente tem que entender assim, quando nós viemos na igreja, nós temos que parar, vir, esquecer de tudo lá fora. Temos que esquecer de tudo lá fora. Temos que estar aqui, sempre lembrando que nós estamos num lugar onde Deus está falando.
Aí, como nós lemos aqui, por exemplo, sobre Jairo, sobre esse homem aqui, ó, olha, ele estava numa reunião de uma discussão. Você sabia que aquele povo estava discutindo com Jesus, mas ele ali atento o que Jesus estava falando. Os demais estavam descrendo, não estavam crendo, mas ele estava tão atento que falou assim: não, sabe, o que ele está falando e quem está falando, eu sei que tem poder para isso. E veja como que foi. Quer dizer, o poder não foi liberado. Deixa eu ler aqui também, aqui no 84, diz aqui, ó, no 84, essa mesma mensagem. Agora, isso libera o poder para curar. E o quê? Está vendo? Isso libera. Quando nós viemos na igreja, reverentemente, para ouvir Deus falar, Deus fala. E aqui é aquele poder liberado. Então, escute bem. Agora, isso libera o poder para curar. E o quê? Liberará o poder para abrir seus olhos para reconhecê-lo, ou cegar seus olhos de modo que nunca o reconheça. O que abre os olhos e fecha os olhos, quer dizer, o que abre os olhos de um, fecha os olhos do incrédulo. O mesmo Deus. Por isso lá era Jesus falando com aquele grupo, e eles não estavam recebendo nada, mas tinha um homem que estava ali atento e recebeu, porque o poder que estava em Jesus foi liberado para ele. A mesma coisa, se a gente prestar bem atenção, como nós oramos por esses pedidos aqui, às vezes a pessoa até fala: mas por que não falou o nome aqui, irmão Marcos e família e tudo mais? Irmão, se você vier escrever, e talvez não precise nem escrever, mas se você vier com fé que tem alguém na sua família que está doente, que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Não é apenas colocar o nome e eu falar, não, sabe? É você receber aquela oração que foi feita com as mãos em cima do pedido. Não é minha mão que cura ninguém. É você crer que a oração foi feita para que alguém da sua família receba a cura ou libertação. Se você crê, acontece. Olha, é muito fácil. Eu sei, fácil por um lado, por outro é muito difícil, porque o diabo vai sempre tentar. Mas é muito fácil. Porque fé e dúvida é como se fosse aqui, está agarradinho aqui, ó, sabe? Mas se essa dúvida sair, a fé atingir seu coração, aquilo acontece. Mas não pode ter nenhuma dúvida. Você tem que crer. Nós temos que crer. E é dessa maneira. Como nós lemos aqui, como eu vou ler algumas mensagens aqui para a gente entender, sobre o segredo é revelado somente à noiva. A gente vê esse anjo que apareceu a essa mulher de Manoé. Esse anjo trouxe uma mensagem para ela, para a mulher, tá? E você nota que esse anjo, eu não vou falar aquele, porque aí se eu falar o povo vai pensar que é William Branham, né? Mas vamos dizer, esse anjo que é maravilhoso, porque aqui Manoé perguntou para ele, qual é o nome dele, mas mais ou menos nessas palavras: por que você quer saber o meu nome se é maravilhoso? Se é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Está vendo? Então esse anjo aqui trouxe uma mensagem para a mulher, para a noiva. Você nota isso aqui? Então ele está contando um segredo para ela. Não é para eu mostrar para ela. Ele está contando esse segredo para o corpo dele, a mulher eleita dele. Agora lembrei agora. Vamos, pode ficar sentado mesmo. Deixa eu ler a escritura que eu falei. Isaías 60, porque também
tem a ver com a pregação. Isaías 60, o verso 1 e 2. Nós vamos ler também. Isaías 60, verso 1 e 2. Está escrito assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. A luz da palavra. Então essa mulher eleita hoje tem que ver essa luz. E a luz já está brilhando aqui. E ela brilha através da revelação da palavra. Nós não podemos ser cegos, gente. Nós temos que ser pessoas que têm olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo. Então, deixa eu repetir. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não sobre a igreja, mas sobre ti, sobre cada indivíduo que pertence ao corpo de Cristo. Cada um de nós. Por isso não é tanta igreja da mensagem. É um povo de Deus que está na terra para ouvir a voz do anjo. Então vamos mais. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Ó, vocês notam lá a era de Laodiceia. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Está vendo? Sobre pessoas, sobre indivíduos, não sobre igreja como as pessoas pensam. É sobre o povo dele. Essa mensagem, esse anjo veio trazer uma mensagem para a esposa dele. E esse anjo é o próprio esposo dela. Sabe? Então, por isso ali nós encontramos que, de todas as maneiras, o anjo apareceu para ela primeiro, depois o marido dela orou: Senhor, quer dizer, volta de novo, fala de novo. Aí o anjo veio de novo, falou com ela de novo. E depois ele disse: Senhor, nós queremos ouvir, saber o que nós vamos fazer. O anjo disse: eu já falei com ela. Eu já falei, foi com ela. Então não é eu, o povo não é nosso, o povo é de Deus. Então se eu faço parte desse povo, ele está falando comigo também. Aí é diferente. Não é eu querer dizer eu tenho um grupo e outro tem outro, não. Eu não tenho grupo nenhum. Deus, o anjo está falando com o povo dele, não com o povo meu, não com o povo do pastor Vanderlei ou quem quer que seja. O anjo está falando com o povo dele. Esse anjo, e nós temos que reconhecer ter essa posição aqui de conhecer a sua presença conosco aqui. Esse anjo está aqui, eu creio que ele ainda está aqui, sabe? Então, de qualquer maneira, nós temos que entender, como nós sabemos que tudo é tipo, né? Tudo é tipo. No Velho Testamento, se aquilo era um tipo, então aqui você vê que a coisa perfeita está acontecendo aqui conosco. Esse anjo veio exatamente quando não tinha mais tempo. E nós já pregamos muito sobre isso. Quando não há mais tempo, esse anjo aparece e traz uma revelação. Não para as igrejas, mas para a sua amada. Sabe? Ele traz uma revelação para a noiva, não para as igrejas. Sabe? Então por isso que eu tenho que fazer parte desse povo. Não é que eu tenho que estar aqui, não. Eu tenho que fazer parte, eu tenho que ouvir a mesma voz. Se Deus me deu o ministério para pregar, para mostrar para vocês a mesma voz, então mostrando para vocês a mesma voz que ele falou comigo. Eu estou ouvindo a mesma voz que o anjo falou, então eu estou transmitindo a mesma voz para você, porque é só a voz dele que vale. A voz de nenhum outro vale. Por isso que o marido dela, Senhor, fala com a gente aí como é que vai cuidar do menino. O anjo falou assim: eu já falei com ela o que é que ela deve fazer para cuidar desse novo nascimento que está dentro, né? Tá.
Eu já falei com ela, porque a voz é para ela, sabe? Não que a voz é dela, mas a voz é para ela. Ela está aqui para ouvir a voz do anjo, sabe? Então é isso que nós temos que entender. Então vamos começar por ler alguns parágrafos aqui. Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Eu vou ler alguns parágrafos aqui. Por exemplo, deixa eu acompanhando aqui. No 184, eu vou ler aqui. 184, eu creio que é. Deixa eu ver aqui. 184, eu quero ler. 184 mesmo. E está escrito assim. Aí ele leu aquela escritura que diz aqui, ó: como também nos elegeu, ouçam com atenção, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Elegeu nele, né? Nele. Então, se elegeu nele, então nós somos o corpo dele aqui na terra. Nós temos que entender isso. Por isso que o preço foi pago para o corpo dele. O corpo dele, quando ele morreu, então aquele corpo ali, enquanto ele estava andando, sendo tentado pelo diabo, aquilo ali, ele estava pagando um preço por cada um de nós, sabe? Então, quando ele morreu, aí nós morremos com ele por causa dos nossos pecados. Não que ele tinha que morrer, mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Quando aquele corpo ficou ali, mas quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Então aqui, por isso, nós estamos ouvindo essa mensagem hoje. Então, deixa eu ler mais embaixo aqui. Nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, aí ele disse aqui: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em o quê? Em amor. Em amor. E o que? Nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinou, aí está o mistério. Ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa tivesse sobre a terra, veja você o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia por descrer na palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia e que se manteria firme nessa palavra. Está vendo? Quer dizer, ele sabia que Eva ia cair, porque se Eva caísse, então entraria o plano da redenção. Se Eva nunca caísse, o plano nunca entraria em vigor. Mas se Eva caísse, então o plano entraria em vigor, e entrou em vigor exatamente por causa da queda. Aí Deus entra em ação para escolher uma noiva no final que sem mancha e nem ruga. Ele pagou o preço por ela e ela ama ele é o marido dela, e ela ouve a voz dele. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, insistir em dizer isso: nós estamos ouvindo, não é a voz de pastor, nós estamos ouvindo a voz dele, tá? É a voz dele. Palavra, independentemente do que todo o restante do mundo tivesse a dizer sobre ela, eles se manteriam firmes nessa palavra. Eles são predestinados para permanecer ali. Filho de adoção por Jesus Cristo, predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Agora veio o seu segredo? Agora veio o seu segredo? Por quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino, e o colocou em Eva. Tomou uma costela debaixo do lado dele e dela fez Eva. Deste mesmo
modo Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água, e Cristo é a palavra, e tomando a palavra, formando sua noiva, Eva. Veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio do seu corpo. Está vendo? Quer dizer, esse mistério, é claro, era um mistério escondido antes da fundação do mundo, mas foi revelado em Cristo. E hoje nós temos esse conhecimento, que isso está acontecendo, principalmente agora, porque a gente vê, irmãos, durante as eras, a gente sabe que o corpo de Cristo é durante todas as eras. E todo aquele povo que veio durante as eras, eles não eram adoradores de homem, eles eram adoradores de Cristo. Todos eles eram adoradores de Cristo. Se a gente lê a primeira carta de 1 Coríntios, Paulo, quando aquelas pessoas que lá em Coríntios tinha muitos adoradores de homens, a maioria era, e Paulo repreendia eles o tempo todo. Eles eram repreendidos o tempo todo porque eles não entendiam o que era a verdade. Então sempre Paulo repreendia e falava assim: olha, quer dizer, um diz que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou disso. Aí ele diz: mas quem é Cefas, quem é Paulo? Sabe? Então ele repreendia porque eles não entendiam, eles achavam que o mensageiro já era Deus. O mensageiro não é Deus, o mensageiro que é Deus é esse anjo daqui, ó. Esse aqui foi esse anjo que falou com aquela mulher, e esse anjo que está falando conosco, e essa voz aqui é desse anjo aqui, ó, tá? Esse anjo é o anjo forte. O William Branham é o anjo terreno, mas o anjo forte desceu foi do céu, trazendo uma mensagem, e essa mensagem é essa que nós lemos, tá? Porque senão você vai confundir achando que a mensagem é de William Branham. Não é. A mensagem é do anjo forte, e o anjo forte está falando com a esposa dele, tá? Antes de continuar, deixa eu ler mais uma parte aqui nessa mensagem, e depois eu continuo na mesma mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado. Escute bem aqui. Shalom. Shalom, todo mundo sabe que shalom, paz, né? Shalom é paz. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha esposa. Esse bom dia é do próprio Deus. É o que nós lemos em Isaías ali: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Tá? Então esse bom dia aqui não é de William Branham, esse bom dia aqui é do próprio esposo. Ele está dando um bom dia para a sua esposa. Então, bom dia, que quer dizer paz. A escuridão está se agregando, tá? Agregando em quê? Na era, dentro da era, e nos ensinamentos. Quer dizer, se todo ensinamento fora da palavra é escuridão, mas todo ensinamento que veio de Cristo é vida e luz. Então, a verdade da mensagem é luz, e qualquer ensinamento contrário é escuridão, sabe? É terminar no Concílio Mundial de Igrejas. Então vamos lá. A escuridão está se agregando. Para que está se agregando? Para mostrar a luz. Está vendo? Você já viu quando a luz chega, a escuridão? Por exemplo, olha quando o sol vai nascendo. Toda a escuridão já trata de desaparecer, porque o sol já vem clareado. E o sol da justiça é Cristo. Então toda a escuridão tem que sair de nós, sabe? A noiva de Cristo não tem nada às escuras. A noiva de Cristo está toda iluminada pelo poder da palavra. Porque não pode dois andar juntos. Escuridão e luz e trevas não combinam. Ou é trevas ou é luz. Então, quando a mensagem chega e entra na vida da noiva de Cristo, toda a escuridão desaparece. Toda dúvida desaparece. Toda dúvida desaparece. Então vamos mais.
levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Aí então ele disse aqui: a escuridão está se agregando. Para que se está agregando? Para mostrar a luz. Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. É por essa razão que posso dizer Shalom. A luz veio a vocês, a paz de Deus para a mulher eleita, para a senhorita eleita, aqueles que Deus, antes da fundação do mundo, chamou para saírem e os ordenou a isto. Quer dizer, ordenou para ouvir a palavra. Como nós lemos, eu creio que foi quinta-feira aqui, dificuldade nós vamos ter o tempo todo. Nós estamos aqui numa luta, lutando. Você tem que lutar, mas saber que você está lutando não uma batalha perdida, mas uma batalha já ganha. É isso, tá? Porque se fosse no sentido de um exército terreno, quer dizer, está lutando, mas pode morrer, né? Mas aqui não. Nós estamos lutando sabendo que a vida já é nossa, que a vida já foi paga lá na cruz do Calvário. A vida ele morreu lá para liberar a vida dele. Então a luta na carne vai ter, mas na alma, a sua alma já está segura, porque a sua alma já tem vida. Então, quer dizer, não é uma luta perdida, é uma luta já ganha, sabe? É uma luta ganha, sabe? Mesmo que talvez vão chegar lá arrastando, mas você vai chegar. Nós vamos chegar. Então, vamos mais. O resto deles nunca verá isso. Nunca conhecerão nada sobre isso. A Bíblia diz assim. E Jesus disse: ninguém virá a mim se meu Pai não trouxer primeiro, e todo aquele que me deu virão. Ali, aqui você nota, eu estava lendo uma mensagem, mas acho que eu não trouxe ela aqui. O profeta falando, não, acho que não trouxe mesmo não. O profeta falando uma coisa aqui, aí vai falar sobre Judas aqui. Aí o profeta diz na mensagem assim: o diabo foi batizado, o diabo até batizado ele foi, sabe? Batizado em Judas. Quando Judas batizou, o diabo estava sendo batizado, sabe? E Judas era o próprio diabo encarnado. Então o diabo foi batizado, o diabo pregou, entrou no ministério, pregou, tudo mais. Escrito lá na mensagem. Eu estava lendo ela ontem, esqueci o nome dela. Então aí você nota que é igual aqui assim, Judas estava lá. Mas uma coisa que a gente vê, olha, o perigo nosso, isso eu estou falando todos nós, o perigo nosso é isso aqui, ó. Olha, enquanto a pessoa está na igreja, e não procura servir a Deus da maneira correta, é muito perigoso. Porque olha Judas para você ver. Judas foi batizado, Judas pregou o evangelho, Judas pregou cura divina. Pois veja que no livro de Lucas, ali Jesus falando, quando eles chegaram, que eles tinham pregado cura divina, e chegou todo alegre, Jesus falou assim: olha, não fica alegre por causa disso não, fica alegre pelos seus nomes, está escrito lá no céu. Tá vendo? E Judas estava no meio, ele estava pregando, sabe? Só que o nome dele foi riscado, estava lá também, mas foi riscado. Você sabe que o livro de Judas está na Bíblia, né? Então foi riscado, mas escute bem aqui, agora deixa eu continuar aqui, na mensagem essa aqui, mensagem Shalom. Então vamos lá. Ali se encontrava Judas, luz brilhando aqui, luz brilhando na testa, mas lá no seu coração era semente escura. No seu coração era semente escura. Quando chegou a hora dos fatos aparecerem, a escuridão apareceu.
Aqui estava uma pequena mulher totalmente cega aqui na testa, que era a mulher lá, estava no poço, e Jesus chegou para falar com ela. Aquela mulher aqui era totalmente cega num sentido, né? Mas aqui tinha luz aqui embaixo, ó. Então, aí ele disse aqui, ó, ali está uma pequena mulher totalmente cega, na frente aqui em cima, mas aqui embaixo estava uma semente predestinada. E quando a luz veio, ela espalhou a escuridão e apareceu. Sabemos que o Messias vem, e quando ele vier, ele nos mostrará essas coisas. Está vendo? E olha a situação daquela mulher. Era uma situação ruim, mas só que aqui dentro tinha algo que estava encontrando com o Redentor. E ele veio exatamente para redimir essa semente. Não importa a situação, o importante para nós é entender que quando Deus manifesta, você tem que aceitar aquela voz. Jesus disse: eu sou. Quando ela falou, eu sei que o Messias vem, ele falou: sou eu que estou falando com você. Mas Judas duvidou dela. Entretanto, era para ele estar andando na luz. Veja, a luz aqui em cima não importa, é a luz aqui embaixo que conta. A luz aqui em cima anda e tem companheirismo. Está vendo aqui? É o perigo. A luz aqui em cima pode ter companheirismo e na mensagem, e na igreja e tudo mais. Duro, né? Mas é a mensagem que está falando, tá? Então a luz aqui em cima anda e tem companheirismo e tudo mais, mas quando o verdadeiro poder de Deus entra, não pode voltar a essa semente morta, refletirá em uma denominação. Porque a semente tem, como eu creio que eu preguei aqui para os jovens aqui, eu estava mostrando isso aqui, falando com eles: olha, se vocês não são bons filhos, seus filhos vão ser pior do que vocês. Porque o que nós temos que entender é isso: você tem que plantar uma semente, e se você plantar trigo, um verdadeiro trigo, você vai colher uma verdadeira semente. Mas se você plantar um trigo já que sem vida, ele pode até nascer, mas ele não vai dar fruto. Ele vai terminar em folha. Mas se você plantar uma verdadeira semente, por certo você colherá uma boa semente. Aqui, o que Deus requer de nós, de qualquer ser humano, está dentro do coração. Porque quando a luz da palavra brilha, aquela luz, aquela vida que está lá, ela reflete. Eu sei que ele vinha e ele veio e agora está aqui. Está vendo? Jesus prometeu: eu vou estar. Quer dizer, assim como foi em Sodoma, será quando o Filho do Homem se manifestar. Aí ele está aqui agora. Quer dizer, ele manifestou, mas quem é? Praticamente quase ninguém da mensagem sabe o que é isso. Mas por que não sabe? Porque não tem quem prega. Não tem quem prega, tá? Eles podem até ler, mas não explica nada. O povo entra na igreja e sai do mesmo jeito. E nós tomamos essa posição, como eu estava falando aqui, ó. Se eu faço parte do corpo de Cristo, sabe? Se eu faço parte, ó, eu estou ouvindo a voz do anjo. Mas como eu tenho, Deus me deu um ministério para pregar, então eu também tenho que transmitir essa voz do anjo para vocês também. Esse é o outro lado. Nós estamos aqui para transmitir essa luz, sabe? Mostrar para vocês que é Deus que está aqui. Por isso que às vezes a gente olha sobre as eras ali, ó, a gente olha e o profeta ensina sempre isso. Olha, irmãos, vocês têm que entender, quando Jesus estava aqui na terra para morrer como cordeiro, ele era filho do homem. Quando ele veio durante as eras, ele era filho de Deus. Dentro das eras, filho de Deus. Mas ele disse: quando a era terminar, eu volto como filho do homem de novo.
Aí você vai notar que se você não perceber isso, ou não acreditar nisso aqui, aí você fica na parte já do passado, quando ele trabalhou como filho de Deus. E como filho de Deus, ele aceitou batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vê que os últimos dois mensageiros, que eram Lutero e João Wesley, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando a luz brilhou, quando Jesus volta, retorna, porque lá era obra do Espírito, agora é o Espírito Santo mesmo. Enquanto era obra do Espírito, ele aceitou essas coisas, mas quando ele volta, ele disse: eu não aceito mais. Agora você tem que fazer como era no princípio. O batismo tem que ser correto, sabe? A mensagem é diferente, porque já não é uma obra do Espírito, mas é o Espírito Santo aqui para tirar o povo que viveu através das obras. Então ele está aqui agora exatamente revelando à noiva todos os acontecimentos, porque agora ele vai tirar tantos que estão vivos quanto os que já partiram. Mas antes que ele tire, ele revela o seu segredo a ela. Esse segredo não foi revelado durante as eras, está sendo revelado agora. E é por isso que eles batizavam daquela maneira. E Deus aceitava, porque sendo obra do Espírito, e Deus ainda não tinha restaurado todas as coisas. Mas agora, depois da restauração, irmão, não tem mais esse negócio, não. Vamos fazer assim, Deus vai aceitar? Não, Deus não vai aceitar como ele aceitou as coisas no passado. Agora é somente esta voz desse anjo que desceu do céu. E essa voz, por exemplo, se os irmãos prestarem bem atenção na mensagem, Senhores, este o tempo, ali os irmãos vão notar que essa voz estava no céu durante 2000 anos sem ser revelada, e só podia ser revelado por esse anjo forte aqui. E essa voz era somente para a noiva viva que receberia essa voz. A noiva viva, desde que essa mensagem manifestou, ele manifestou para a noiva viva, para cumprir 1 aos Tessalonicenses: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E quem trouxe o alarido foi esse anjo. Quem trouxe o alarido foi o anjo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e o mesmo Senhor é Jesus. Então esse Senhor, que é Jesus, trouxe esse alarido, e esse alarido é a mensagem. E vocês notaram aqui, que o profeta está falando assim: e aquele poder foi liberado para Jairo. Por quê? Porque ele recebeu aquela mensagem, e o poder já estava na mensagem. Então aqui o poder já está na mensagem. E o poder hoje é chamado de voz de arcanjo. Agora, por que voz de arcanjo? Você sabe quantos arcanjos existem no céu? Só um arcanjo. Esse arcanjo é Cristo. Então é a voz de arcanjo, então é a voz de Cristo. Sabe? Então a voz do arcanjo é a voz de Cristo. Então essa voz, a voz do arcanjo é voz de poder, voz que transforma as pessoas, voz que coloca as pessoas na posição. Desde que nós paramos um pouquinho, porque nós temos que parar. Tem que parar, talvez nós vamos ler mensagem aqui. A noiva tem que parar e ouvir a voz do anjo. E a voz do anjo vem através do mensageiro. Assim como Rebeca. Pense bem, irmãos, se isso não é Rebeca, se Rebeca não é o tipo. Rebeca nunca tinha visto falar em Isaac. Ela não sabia, nem sabia que Isaac existia. Mesmo que fosse parente dela, não sabia. Ela nunca esperava aquilo. Mas Abraão, logo, por isso que eu sempre prego e mostro aos irmãos uma coisa. Por que Abraão foi escolher um filho, uma esposa para Isaac? Porque Sara já tinha morrido. Está vendo? E por que essa manifestação vem depois que a era termina?
É quando tudo acaba, então Deus manifesta. Sara já tinha morrido, agora vamos procurar um filho para Isaac, porque Sara morreu. E aí, encontra o mensageiro. Dizia: Eliezer, ó, você vai procurar uma esposa para mim, para meu filho, mas eu não quero que você encontre no meio dessas igrejas aqui, não. Eu quero que você encontre uma no meio da minha parentela. Você tem que procurar lá. O mensageiro achou difícil, ele disse: olha, não seria melhor eu levar o seu filho lá? Ele falou: não, ele não vai lá não, eu já veio uma vez aqui, morreu, ó, ele não vem aqui não, ele vai enviar um mensageiro para preparar um povo para levar. É isso. Então ele lutou e falou: não, você pode pôr a mão aqui debaixo da minha coxa e vai jurar que você vai buscar uma esposa na minha parentela. Mas aquele mensageiro orou e pediu a Deus. E aquele mensageiro, ele não foi sozinho, ele levou um poder com ele. Ele foi mais alguém com ele e levou um poder totalmente livre para trazer Rebeca. Ele levou um camelo. E ele orou e ainda falou: Senhor, olha, quer dizer, eu preciso de uma palavra, uma verdade para me saber quem é essa moça. Mas a primeira moça que chegar e eu pedir água, ela dá para mim, e ela ainda oferecer para dar água para os camelos, então é essa. E Rebeca foi a primeira. Não achou nenhuma dificuldade. Já pensou dar água para 10, 12 camelos? Mas ela não achou dificuldade nenhuma. Aí ele falou: é essa aqui, essa é a escolhida. E logo os pais ficaram sabendo, mas os pais ainda quis. Por isso aqui está a coisa: ninguém segura o eleito. Os pais tentaram segurar ela: você não pode deixar para outro dia. Não, eu vou com ele. Eu vou com ele. Esse mensageiro é verdadeiro. Eu vou pela mensagem dele, eu vou encontrar com ele. Eu vou encontrar porque eu sei que essa mensagem é verdadeira. Eu vou encontrar com ele. E ela, o camelo já estava lá, ele levou o poder para ela, ela montou no camelo e começou a andar. De longe ela viu ele vindo lá nas nuvens. Estava vindo lá. Ela perguntou: quem é o meu senhor lá? Está vindo lá. Ela cobriu o rosto e encontrou com seu Senhor. Está vendo? Os tipos não falham. Por isso, aqui nós lemos sobre essa mulher. Quer dizer, tudo, mesmo que o marido orou: Senhor, envia o anjo de novo. Ele enviou, mas foi a mulher que encontrou com o anjo. O homem chegou a encontrar com ele, mas o anjo, ele falou: o que é que nós vamos fazer para alimentar o filho ou dar para o filho? Eu já falei com ela. Ela já sabe. Ela sabe o que tem que ser feito. Ela sabe, ela tem um coração que espera pelo aquilo. Ele vai dar a ela a certeza da hora da saída. Que o filho via através dela. Sabe? É a mesma coisa. Você sabe que o filho está sendo gerado em cada um de nós. O filho é o próprio Criador. Deus está em nós exatamente nos preparando. Enquanto nós estamos aqui, Ele está andando conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas. Se você querer ser forte demais, Ele te derruba e vai. Daqui um pouquinho você está prontinho para sair. Que a gente tem que entender isso, porque tem pessoa que quer ser forte. Não adianta, se for forte, se for eleito, Ele te derruba e Ele te põe no caminho certo. Aí você vai entender que essa eleição e esse poder e o que Ele fez por nós e ainda faz, é só Ele que pode fazer. Ninguém dá conta. Mas eu creio e nós cremos que Ele dá conta por nós. Cada dia está nos ajudando. Isso foi mostrado através da Bíblia, sabe? Através da Bíblia, o próprio Pedro, que Jesus escolheu como pastor da igreja, ele foi o primeiro escolhido
de Jesus, Jesus chegou a perguntar para ele: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou ele 3 vezes, ele até ficou triste quando ele perguntou a 3ª vez, né? Mas se nota que Pedro, quando estava andando, como ele sabe, quase tudo é Pedro, isso, Pedro já tinha revelado, ó. E o que os homens dizem que eu sou aqui na terra? Estão falando que é Jeremias, é João Batista que ressuscitou e tudo mais. E vós, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Está vendo? Quer dizer, Pedro sempre estava na frente, mas quando chegou na hora dele ir à crucificação, Pedro chega e fala aquelas palavras, sabe? E acaba que Jesus teve que falar uma coisa com ele, dura, às vezes falava uma coisa dura com ele: Senhor, não pode acontecer isso com você, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Mas Pedro ficava calado, ele sabia que estava errado, aí vinha saber, não, eu estou errado, eu ficar calado é melhor, né? Melhor, sabe? Então, as coisas iam acontecendo assim. Depois, Pedro disse: olha, eu vou com o Senhor até a morte. Quer dizer, Jesus praticamente estava falando assim: ó, só eu posso fazer isso. Mas Pedro falou: não, eu também vou com o Senhor até a morte, sabe? Mas aí Jesus provou para ele que não adiantava, porque Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus fez tudo por amor a mim e a você. E por ele fazer por amor, então ele não podia ter ajudante. Não, Deus não precisa de ajudante. Deus faz a obra sozinho, sabe? Como ele está fazendo agora. Ele vai tirar um povo da terra aqui. Mas quem vai tirar? Ele que vai tirar. Nós podemos crer, como talvez eu vou pregar de novo sobre fé. Irmãos, a única coisa que vai funcionar é fé, sabe? Se a fé não funcionar, nós vamos ficar. É fé. Não adianta a gente tentar, sabe? Mesmo pela esperança. A esperança é uma coisa boa, mas mesmo com a esperança, isso não vai funcionar sozinho. A fé tem que estar na frente, porque a fé é Deus, o próprio Deus na pessoa. Então ela tem que estar na frente. Então deixa eu ler mais um pouquinho aqui, nessa mesma mensagem que eu estava lendo aqui. Vamos mais aqui. Como eu estava falando aqui, nessa mesma mensagem Shalom aqui, a gente nota aqui como Deus está aqui, de tal maneira que Ele provou isso pelos acontecimentos que Ele fez aqui. Está falando aqui, falando assim: olha, quando Jesus estava na terra. Por isso assim, às vezes a pessoa pensa assim: mas Jesus, por que Jesus não pôde criar quando Ele estava aqui na terra? Por quê? Por que Ele não pôde? Porque Ele é Criador. Como Ele vai criar 2 vezes? Ele já é o Criador. Está vendo? Então por isso que Ele não criou nada quando Ele viveu aqui na terra. Ele não podia criar mais nada, porque a criação dele já estava completa. Se lembra em Gênesis capítulo 1 que Ele foi descansar porque a criação dele estava completa? Mas quando Ele estava aqui na terra, Ele era o Redentor da criação. Então, se aquele rapazinho chegou com aqueles pães e aqueles peixes ali, quer dizer, o povo já estava preocupado, Pedro preocupado: Senhor, despede, olha, tantos mil pessoas aí, aqui não tem jeito nem da gente comprar nada, é gente demais, sabe? Despede eles para eles ir embora para comer alguma coisa. Aí Jesus perguntou: mas tem alguma coisa aí? Tá vendo aí? Porque tinha que ter alguma coisa, porque se não tivesse, aí o povo tinha que ir embora. Mas tem alguma coisa? Mas tem aí uns pãezinhos aí e poucos peixes aí. Eu vou, traz para cá. Então, aí só levantou e tantos mil pessoas comeu tudo e ainda sobrou pão e peixe. Está vendo? Então isso ele podia fazer no meio da Bíblia. Mas aqui na mensagem está escrito aqui: mas desta vez, aonde não tem nada, Ele criou esquilo. Tá vendo? Aonde não tem nada.
Por quê? Porque agora, dessa vez, ele está aqui para criar. Porque essa criação aqui vai ser extinta, acabar. Então ele vai trazer uma nova criação. Então ele está aqui para isso agora. Por isso que eu estou falando, irmão, se você tentar ser forte, esse aqui vai acabar. Se você tentar ser forte nessa aqui, você é derrotado. Você tem que tomar uma posição para Deus fazer a obra, sabe? Porque essa aqui está provando que essa vai acabar e que ele, através do mensageiro, já provou que dessa vez ele criou esquilo. Provando que a mesma palavra que criou esquilo é a mesma palavra que me transforma, que transforma você. É só crer na mensagem. Então é a mesma palavra. Então por isso que ele estava dizendo, tem outra mensagem que diz assim, ó, que esse mensageiro foi enviado para que ele falasse e viesse a coisa à existência, sabe? Então ele foi enviado para isso, para provar que não era ele que estava fazendo, era esse anjo aqui, ó. Era esse anjo aqui que estava fazendo aquilo. Porque às vezes fala a palavra. Por que tem que falar a palavra? Porque o anjo terreno tinha que falar a palavra do anjo forte. Ele apenas era como um microfone. E como eu estou falando aqui, está saindo a voz do microfone, sabe? Então ele estava falando, então passava através de William Branham, e a voz do anjo forte saía. E acontecia. Aonde quer que você, aonde você quer que esteja? Que esteja ali. Então fala. Tá vendo? Olha aqui para vocês verem uma coisa. Ó, aqui, ó. Parágrafo 103 dessa mensagem Shalom. Mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria. Ele fala. Não William Branham. Mesmo assim, ele fala e cria, que ele é o Criador. Esse aí é o Criador, você sabe disso. E para isso acontecer nos últimos dias, o que ele fez? Apocalipse capítulo 3, verso 14. Você nota que o anjo que está aqui não é... Tem pessoas... pessoas da mensagem, pregador da mensagem, falar que esse aqui era o William Branham, mas não é o William Branham, esse aqui é Jesus mesmo. Jesus mesmo, escute bem aqui, ó. Verso 14: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? O próprio Deus criou a si mesmo. Você nota que para acontecer da gente vir à existência, Jesus é o princípio dessa criação. Ele mesmo veio, pagou o preço por nós, e ele mesmo ressuscitou o corpo dele, e ele está lá, glorificado já. Mas escute bem, por isso eu estou falando. Você sabe que o pregador da mensagem já pregou sobre isso, que diz que é William Branham. Mas veja que William Branham não é a fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha é Jesus. Escute bem que eu vou ler outra escritura para provar para os irmãos. Olha aqui, ó. O anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém. Quer dizer, o Amém, você sabe, assim seja. Quer dizer, isso diz o Amém. Quer dizer, o próprio Deus. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, agora eu volto aqui em Apocalipse 1, verso 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. O primogênito, que significa o primeiro a ressuscitar. Ele é a fiel testemunha, não é o William Branham. Por isso que, para dizer a verdade, todos os profetas
falaram dele, mas Jesus é a fiel testemunha, porque Jesus é a própria revelação da palavra. Então ele foi um profeta na terra, mas ele é o profeta dos profetas. Então a única verdade, a única testemunha fiel é Jesus Cristo. Por isso que não adianta, por isso se pregador prega errado, nós vamos pregar certo. Nós não vamos pregar errado porque você nota que se pregar errado nós vamos ser condenados. E vocês também, porque vocês têm que estar de olho no pregador, é por causa disso, viu? Vocês têm que entender. Pregar errado e vocês guardar, o coração seus é para guardar coisa verdadeira e pura, sabe? Então, o coração do eleito, se vier qualquer coisa que não é certa, ele vai ficar em dúvida até que tudo seja acertado. O eleito só recebe a verdade, tá? Então deixa eu terminar. Mas nos últimos dias, onde não há sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria. Mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilo, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Fareis coisas maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível. E ela tem que ser manifestada. E tem que ser cumprida. Maiores do que essas, não multiplicando, mas falando e criando. Não multiplicando, porque no meio da Bíblia ele multiplicou, mas agora ele mesmo está criando. O que ele está mostrando? Mostrou isso, foi para dar coragem para mim e para vocês, que ele está aqui agora para nos transformar. E só ele é que pode. E é por isso que esse é um segredo. O segredo é da palavra, que é ele, a vida dele que está no eleito. Então muitas vezes a gente até pensa assim, como é que isso pode acontecer? Vai acontecer exatamente do jeito que ele planejou. Como eu disse que agora esse chega ao fim, então quando esse chega ao fim, então começa um de novo. E aquele que começa exatamente pela vida que está dentro de você. A vida que está dentro de você é Deus. Deus é o Criador. Esse mesmo Deus que criou o esquilo é o mesmo Deus que está dentro de você, que vai criar um corpo novo para você. É somente crer. Tudo é possível, somente crer. Tá? Então, não vai dar tempo. Deixa eu pular alguns parágrafos aqui, só para a gente ler aqui na frente aqui. Deixa eu passar para esse parágrafo aqui, bem na frente aqui, senão não vai dar tempo. Parágrafo 395. Diz assim: olhe o que ele fez. Olhe o que ele... Não, deixa eu voltar de novo. Olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente, está agora colocado nos corações dos crentes. Ou seja, o corpo de Cristo. Está vendo? Então, no corpo de Cristo, não em qualquer membro, não, é no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é que recebe esta mensagem. Aí vai provar que ele está enamorado dela aqui agora. Tá? O corpo está agora colocado nos corações dos crentes, ou seja, o corpo de Cristo. O que uma vez foi o segredo, foi o grande segredo de Deus em sua mente, antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisso, você está vendo? Oh, que coisa! Oh, eu estou seguro de que nós não entendemos bem. Eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. E eu estou seguro de que vocês não veem, está vendo? Porém, o grande mistério de Deus
o que o eterno Deus tinha como um mistério tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredo a ela. Viu aqui? O segredo a ela, tá? Não a igreja, mas a esposa dele. E a esposa dele são membros. São membros. Vamos pedir a Deus, que nós sejamos esses membros dos quais Ele está sussurrando essas verdades para nós, tá? Aí, deixa eu ver se eu vou mais aqui, até 99. Então ele diz aqui: você sabe como você diz, aí eu estou falando sobre, acho que é 399. Isso é o que Deus, Cristo, está fazendo para a igreja. Está vendo? Ele a está deixando conhecer os segredos, justamente os segredos. Não há essas namoradeiras. Viu o quê? Ele não está revelando o segredo a essas namoradeiras aí fora, não, que namora com Cristo, mas ao mesmo tempo não é noiva dele, tá? Não essas namoradeiras. Eu quero dizer, a sua esposa, está vendo? Correto? Agora olhe, não por ter revelado o seu segredo, declarado a eles, por sua graça, como é a graça de Deus, as pessoas, eu sei disso, espero que vocês não pensem isso, que sou como pessoal, um bando de gente, isso, aquilo, mas o segredo de Deus está compartilhando com toda a igreja, se eles tão somente o recebessem, tá? Está vendo? Isto não quero dizer somente somente você, quero dizer a igreja. Quer dizer, ele está revelando a igreja dele, toda a igreja dele. Deixa eu ler só mais uma mensagem aqui. Ainda está faltando uns 15 ali, eu acho que dá para a gente ler mais aqui. Então vamos aqui. Na mensagem, a palavra falada da semente original pregada à tarde. Foi uma pregada de manhã e outra à tarde. Então, de um pequeno grupo, parágrafo 174. Então, de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada, uma virgem de sua palavra, e através dela e por elas serão cumpridos tudo que foi prometido na sua palavra, na virgem, a qual não conhece nenhum credo ou dogma feito pelos homens. A palavra da promessa em si mesmo é como foi com Maria. Deus, Ele mesmo se manifestou. Viu o quê? Ele mesmo manifestou agora, porque se ele tem uma esposa, então como que ele ia manifestar através de outra pessoa? Não. O mensageiro veio avisar a esposa dele, mas é Deus que está aqui, porque Deus é que vai transformar ela, tá? Então Deus mesmo se manifestou. Ele guiará ele mesmo através de sua própria palavra de promessa para cumprir tudo aquilo que foi escrito dele, como ele fez quando ele veio de um ventre virgem, tipo do ventre espiritual agora. Do mesmo modo fará a virgem agora, aceitando sua palavra. Cumpra-se em mim segundo o que tu disseste. Escute bem, embora aquilo tivesse sido dito por um anjo, tá? Enquanto aquilo ainda era a palavra escrita, quer dizer, aí ele fala sobre Isaías. Eles o amarão,
amarão, e terão seus potenciais, pois ele é a cabeça delas, e elas são seus súditos. Está vendo? Vocês notaram o que ele disse aqui, um pedacinho? Embora isso viesse através de um anjo, através de um mensageiro para falar que ele está aqui, porque o mensageiro é que está falando que ele está aqui. E ele, sendo a palavra e sendo espírito, ninguém pode ver, mas temos que crer. Estamos aqui para crer. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada a não ser que visse o Pai, ou o que o Pai mostrasse primeiro. Ele a harmonia entre Deus e Cristo veio. Deixa eu ler um outro aqui, porque eu estou pensando aqui. Isso aqui, deixa eu ler, só isso aqui, para os irmãos verem aqui. Tem muitas coisas, mas eu quero ler aqui para a gente terminar. Aqui é importante também para nós entender essa parte aqui agora. Está vendo? Como nós estamos falando sobre ele, está aqui. Então, aqui na mensagem, provando a sua palavra. 236. Já li várias vezes, mas eu quero ler de novo para os irmãos entenderem. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá. Agora, deixa eu mostrar por quê. Porque às vezes a pessoa fala, mas não era Jesus? Não, não era Jesus. Porque Jesus é o nome de Deus. E ele não tinha manifestado ainda como o Salvador. Era Jesus na forma de teofania, lá conversando com Abraão, tá? E ele tomou um corpo lá e comeu com Abraão e tudo mais, mas aquilo foi Deus, fez um corpo para ele comer com Abraão, mas não era Jesus ainda, porque Jesus ainda não tinha vindo da Virgem. Então, por isso que vocês têm que entender. Então, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana que Abraão chamou de Elohim. Entendeu aqui o que Jesus falou no meio da Bíblia? Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Ele teria que vir através de um homem. Está vendo? Esse anjo forte é Deus, o Criador, mas ele viria através de um homem. E esse homem ia comer e beber, comer carne, beber leite e tudo mais. Mas a voz que saía da boca desse homem era Elohim, é o Criador. Por isso que ele está falando, dessa vez ele está aqui para criar. Tá? Então, é Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando, Jesus disse como foi nos dias de Sodoma. Agora, observe, bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Está vendo? Por isso que eu estou falando. Nós estamos ouvindo aqui, pastor, não, estamos ouvindo a voz do anjo. Ele ia revelar não mais como uma igreja, mas como a pessoa dele aqui, para tirar o povo dele. Em qualquer lugar no mundo, ele está aqui como a pessoa dele, para tirar o povo dele. Tá? Então ele está revelando a sua igreja, o seu corpo, os membros da noiva. Então os demais vai ser ouvinte esquecido, tá? Vai ser ouvinte esquecido. Então vamos lá. Não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja, unir ligar a igreja, a cabeça, unir a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Vocês sabem que todo casamento é pela palavra? Está vendo? Todo casamento é pela palavra. Então está unindo o casamento dela. Por isso que quando acontecer a última palavra, qual é a última palavra de 1 Tessalonicenses? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então ele une o casamento. O que é a última voz? Chamando para a festa das bodas. Ela já sai aqui prontinha. Ela já vai para a festa. Tá? E unir
unir a cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana. Entendeu agora? Então ele manifestou numa carne humana para unir os dois, a noiva com o noivo. O noivo é a palavra e a noiva também é parte da palavra, então estão unindo os dois. E quando isso acontecer, que chegar a hora, então todo o corpo de Cristo sai daqui assim, ó, casca velha vai ficar e ó, tudo será novo, vai embora. O chamado virá diretamente através disso, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana, para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra e ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessária a manifestação da revelação do Filho do Homem, não clérigo. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Viu o quê? Porque o que une ela é a mensagem da hora. Essa mensagem aqui une toda a igreja. Sabe? Quando acontece o que está acontecendo aqui, que todo mundo, que o último membro entra aqui, toda a igreja, desde o Velho do Novo Testamento, todo levanta, por causa dessa união, por causa desse casamento. Aí todos os filhos de Deus levantam, de todas as eras, e vai encontrar com ele nos ares. Então era necessário e é necessário esse casamento, essa união de Cristo com a noiva. E ele agora está sussurrando esse segredo para ela, falando tudo que ele não falou com os demais, tá? Falando assim, ó, eu mesmo que sou aqui, é eu que deito com você e levanto com você, é eu que vou trabalho com você, é eu que te trago para a igreja, é eu que tiro todo embaraço da sua frente para você não pecar contra mim, é eu que faço tudo. É isso que nós temos que entender, irmãos. Eu vou parar, nós vamos colocar de pé, nós vamos terminar. Eu não vou mais não, porque ainda tem muita mensagem mas deixa para depois, né? Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos orando por esses pedidos, Senhor. Também pela família do irmão Geraldão, Senhor. Meu Deus, a irmã Lúcia partiu, Senhor. Meu Deus, hoje ela já não está mais aqui nessa terra, ela está em outro lugar, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, agora nós pedimos pelos que estão aqui, Senhor, pelos que ficaram, meu Deus, porque quem parte daqui, Senhor, não tem jeito de voltar mais. Mas, Senhor, nós que ainda estamos aqui, Senhor, nós queremos pedir graça ao Senhor para cada família, Senhor. Ajuda todos nós, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. E quando a nossa vida findar aqui, meu Deus, que nós possamos encontrar o melhor lugar, Senhor. E o melhor lugar é céu, é gozo, é paz. Senhor, ajuda as nossas famílias. Meu Deus, ajuda a mim, ajuda a todos nós. Meu Deus, que nós possamos sair daqui abençoados. Senhor, que essas pessoas que pediram oração, receba, Pai, aquilo que eles pediram, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda os irmãos que trabalham. Ajuda os lares dos irmãos, Senhor, tira toda a doença, todo o problema, meu Deus, lembrando também da Ana Paula, Senhor, que está esperando essa criança, meu Deus, ajuda ela, meu Deus, e ajuda essa criança, que seja uma criança com saúde, meu Deus, que ela também tenha saúde para dar à luz a essa criança, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nós queremos, Pai, que o Senhor saia conosco, Senhor, e nos leve em paz, e ajuda os irmãos que viajam, Pai, e guarda eles, no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo,
E até terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.